Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, estamos aqui para o nosso 18º ciclo de estudos e para a nossa terceira semana acadêmica de Ciências Humanas. Hoje nós vamos falar sobre uma temática muito interessante, que é decolonialidade e leituras religiosas do mundo. Para quem não me conhece, eu sou o professor Saulo Justiniano, sou doutor em História, coordenador dos cursos de Humanidades aqui do UniCV. Seja bem-vindo para essa noite. Você pode colocar as suas questões, suas dúvidas no chat aqui, que serão lidas aí ao longo ou talvez no final de cada fala pelo professor Eduardo. Convido agora o professor Eduardo Salles de Lima, que fará aqui, professor da nossa instituição, e fará a mediação nessa mesa. Boa noite, professor Eduardo, tudo bem contigo? Boa noite, professor Saulo. Tranquilo, estamos aí para mais uma mesa, né? Isso. Então, deixo aqui contigo o pessoal para que apresente os palestrantes essa noite e que espero que essa noite seja muito proveitosa, de muito debate e de muito crescimento acadêmico e, por que não, espiritual. Muito Opa! obrigado. Tchau, tchau. Legal, professor. Então, pessoal, boa noite a todos e todas. Estamos aqui, então, para a nossa mesa, que é um assunto, assim, bastante provocativo, né? Nós vamos falar sobre decolonialidade e leituras religiosas do mundo. Vou tentar fazer uma situada rápida no contexto da temática e depois vou chamar os nossos palestrantes aqui, que vão fazer a apresentação das suas pesquisas. Na sequência, então, nós vamos abrir um espaço, eu até espero que vocês, então, durante as palestras, façam suas questões, proponham as suas perguntas. Nós vamos, então, aqui fazer o levantamento dessas perguntas e propor para a mesa, após, então, a apresentação de cada um dos oradores. Então, o tema de decolonialidade e leituras religiosas do mundo é super relevante. A decolonialidade é uma perspectiva de reflexão, é muita coisa, eu fico até tímido em querer limitar ela a uma perspectiva de reflexão, porque a decolonialidade ela é uma denúncia, a decolonialidade é uma linha de pensamento, a decolonialidade é uma estrutura cultural, então tem muitas reflexões sobre o que é a decolonialidade. E a decolonialidade, no geral, assim, no conceito, para vocês terem uma ideia geral, ela diz respeito à crítica que os países que foram colonizados fazem aos resquícios da herança colonial. Ok? Então é isso em linhas gerais. Por exemplo, veio o colonizador, colonizou o Brasil, no nosso caso, ou colonizou qualquer um outro país, e o colonizador então foi embora e deu, entre aspas, a independência. Só que a independência não é uma independência financeira, que nós ficamos devendo para um monte de gente, no caso brasileiro. Também não é uma independência cultural. Pelo contrário, sai o colonizador, mas ainda há uma profunda dependência cultural. Dependência linguística, que usamos a mesma língua, dependência acadêmica, intelectual, dependência musical, um monte de estruturas da cultura que acabou, então, invadindo e ficando. O colonizador foi embora, mas a cultura ficou. Esse ficar da cultura continua produzindo instâncias de dominação. Diante disso, então, surgem as leituras decoloniais. Surge pensamento decolonial na filosofia, na sociologia, na literatura. Vamos organizar. Primeiro na literatura, os primeiros estudos decoloniais surgiram na literatura. O pessoal da literatura enxergando aí essa questão decolonial, né? Além da literatura, então, paralelo ali à filosofia, trazendo também reflexões, sociologia um pouco mais tardio, porque é mais estrutural, então mais tardio, mas trouxe também reflexões decoloniais. Então são as três principais áreas que tem hoje. Junto dessas áreas, um filho tardio é esse filho que pensa as religiões. Tanto porque as religiões também se tornaram formas de colonização cultural. E hoje, então, surgem diversos problemas e reflexões a partir disso. Vamos acabar com as religiões? Vamos deixar as religiões? Qual o papel das religiões na colonização? Como as religiões, elas continuam, essas religiões, a nos dominar por meio da cultura colonial? Então existem vários problemas que essa colonialidade nos trouxe. É a partir então dessa problemática que eu quero convidar então os participantes da mesa a estarem conosco, né? Aí eu vou ler o currículo e a gente vai trazendo um por um aqui para ficar mais fácil, né? Então primeiro conosco aqui está o Rony Kozer, né? Ele está aqui já, opa aí. E aí, professor Rony, boa noite. Professor Eduardo, boa noite, satisfação estar com vocês aqui, viu?
Opa, muito bom. Deixa eu apresentá-lo então, ó, o professor Rony, ele é doutorando em teologia, tá? E ele pesquisa na área de hermenêutica pentecostal. O professor Rony vai falar hoje para vocês sobre hermenêutica bíblica como fator de superação de uma espiritualidade colonizadora. Eu estou super interessado, eu acho que vai ser um trabalho muito bom. O currículo do professor, então, ele tem experiência no ensino superior como docente, coordenador pedagógico, conteudista, tutor na área de AD, é doutorando em teologia sistemático-pastoral pela PUC do Rio de Janeiro, mestre, então, pela Faculdade Batista do Paraná, bacharel pela FUV, né? Tem formação em psicanálise clínica pelo Centro Teológico do Espírito Santo, é licenciado em História pelo Instituto de Educação Superior, aqui, ISEED, pós-graduado em Psicopedagogia Institucional, deixa eu colocar mais aqui, e Clínica, né, pela Faculdade de Estudos Sociais Aplicados em Viana, é professor efetivo de ensino religioso na rede municipal de educação de Cariacica, no Espírito Santo, atua como assessor técnico na gerência da educação cidadã da Secretaria Municipal de Educação de Cariacica e é conteudista autônomo aí para o ensino superior e para a educação básica. Muito bom ter você conosco aqui, viu, professor? Eu vou, então, apresentar os nossos outros professores que estarão conosco, aí eu já passo a palavra para que você possa, então, abrir nosso ciclo de palestras. Conosco está também o professor Jonas Brustolin Ramos, né? Professor Jonas aí, conhecido da casa, professor da UniCV, mediador também, né? O professor Jonas, então, ele também é mestrado, né? Ele é mestrado em teologia, né? Tá terminando agora, vai fazer a defesa agora já da tese, né? Tenho a graça de ter um orientando meu, foi meu orientando aqui durante esse processo também. Ele também é especialista na área de teologia, bacharel em teologia, professor, né, escritor também, e atua principalmente hoje tanto na UniCV quanto na Unicesumar. O professor Jonas vai falar para vocês sobre análise retórico-literária do livro de Jonas, a partir da hermenêutica pós-colonial de Musa do B. Tá? Então, assim, é outra tese assim, que me interessa bastante, a gente também ajudou bastante o Jonas nessa tese. A Musa do B, ela é uma teóloga assim, com um pensamento muito rico, muito bom, e eu acho que vai trazer bastante contribuição para nós também. Professor Jonas, eu tenho aqui uma versão resumida do teu currículo, mais alguma coisa que eu esqueci aqui, você pode ficar à vontade para incluir, viu? Boa noite, professor Eduardo, boa noite, alunos, alunas, toda a comunidade acadêmica da UniCV, nosso colega Rony Kozer, professor, nosso coordenador Saulo também esteve por aqui. Então é isso aí, e a gente está cada dia aprendendo. Para você que está aqui na graduação é só o primeiro passo, né? O primeiro passo em rumo aí à sua jornada acadêmica. Então, estou aí ansioso para compartilhar com vocês. Como vocês puderam perceber, estou também diante do meu orientador de pesquisa, então a pressão está grande aí. E eu já falei para o pessoal arrancar o couro de vocês aqui, sem dó, hein, gente? Eu sempre falo para o aluno, não tenha dó de quem está fazendo pesquisa. Esse pessoal que está fazendo pesquisa, gente, para montar uma tese de mestrado, ele está lendo 200, 300 bibliografias, então não tenham dó de pegar esse pessoal aí e fazer pergunta mesmo com vontade. Tá? Além dele, do Jonas também está conosco, não sei se já está conosco, o professor Arthur já está conosco, será? Nós estamos aguardando ele comparecer. Isso, o professor Arthur Souza Cunha também está conosco. Também eu fico muito feliz de tê-lo aqui. Vou apresentá-lo aí, eu já dou a palavra para você, viu, professor Arthur? O professor Arthur, então, vai falar para vocês sobre quem vós dizeis que sou, por um Jesus decolonial em um mundo contemporâneo. O professor Arthur é licenciado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, especialista em História e Cultura no Brasil, pela Estácio, psicanalista clínico pelo Instituto IBPC, licenciado em Ciência da Religião pela UniFCV, seminarista de Teologia pelo STBP, né? Eu acho que é Seminário Teológico Batista, é isso? Aí o P depois você explica.
É integrante do Laboratório de Política e Comportamento e Mídia da PUC, São Paulo, no Grupo de Teologia Cristã e Religião Contemporânea, membro do Laboratório de Estudo de Religião e Religiosidade da UniCV, e no ensino superior atua como professor do curso de Teologia na modalidade EAD no Centro Universitário Cidade Verde, UniCV. Boa noite, professor. Boa noite, Eduardo. Boa noite, caros colegas. É uma satisfação estar com vocês nessa noite e que possamos juntos descobrir novos horizontes acadêmicos. Legal, legal. Muito obrigado, muito obrigado. Então, gente, vamos começar, então, sem mais a nossa palestra com o professor Rony, tá? E aí, nossos palestrantes vão ter, então, 20 minutos cada um para fazer a exposição. Fica à vontade, professor, caso for colocar aí algum tipo de PowerPoint, alguma coisa, você pode compartilhar aí com a turma, né? E enquanto isso, pessoal, já aproveitem aí, façam as perguntas, as questões, postem, que eu vou estar anotando aqui para repassar para eles, então, após os 3 apresentações, aí a gente vai fazer um apanhado das perguntas e vamos apresentar para os 3. Palavra com você, professor Rony. Professor Eduardo, obrigado. Eu até estou aqui com a minha colinha, usando aqui a apresentação como a minha colinha, mas se vocês não se importarem, eu vou seguir por aqui apenas falando mesmo. E a ideia, então, é conversar com vocês aí sobre a hermenêutica bíblica. Perceba que eu estou fazendo aqui, gente, um recorte, né? Estou pensando a hermenêutica bíblica mesmo, enquanto disciplina. Podemos pensar também a hermenêutica bíblica que encontra também um modo, né, de aproximação do texto bíblico aí que pode ser entendido, ou que pode ser entendida, né, essa hermenêutica de diferentes modos, a depender da tradição religiosa e teológica, mas que tem também muitos pontos em comum, tem muitos elementos em comum nessa aproximação do texto bíblico. E a ideia é usar ou pensar a hermenêutica bíblica justamente como um fator aí de superação de uma espiritualidade que é colonizadora, que, paradoxalmente, é aqui que está o paradoxo da minha fala, é que essa espiritualidade colonizadora, ela na verdade acaba por se utilizar da própria Bíblia para ser como é, né? Para ser sustentada como é. Então eu tenho olhado para a hermenêutica bíblica, eu até faço questão de mencionar para vocês que nos acompanham, e a minha tese de doutorado, ela vai justamente, o meu objeto de pesquisa no doutorado é a hermenêutica pentecostal, então eu acabo dialogando muito com a hermenêutica entendida aí como ciência. Repare que eu fiz questão de destacar a hermenêutica bíblica porque nós podemos pensar também a hermenêutica por outros vieses, né, que não necessariamente o viés bíblico. Então, já de partida aqui, eu começo a minha contribuição, o meu esforço aqui, né, para contribuir com essa mesa tão bacana. Quero aproveitar, inclusive, para parabenizar aí a faculdade pela temática, muito bacana, parabenizar pela organização, e é o professor Eduardo aqui que nos bastidores falava comigo que essa foi inclusive a pesquisa dele, né, no doutorado. Tema muito legal, muito atual e de muita importância. E faço coro aqui com o coordenador Saulo, que, como disse muito bem, que esse evento contribua também no aspecto espiritual. Eu penso que falar de uma espiritualidade que não é colonizadora, ou de uma espiritualidade que supera, ou de uma espiritualidade que é decolonial, né? Eu acho que isso tem muito a contribuir, de fato, na nossa relação com Deus, na nossa relação com o próximo. Então eu começo, pessoal, assim, em linhas gerais, tentando pensar que o que é a hermenêutica, e se a gente fosse falar de hermenêutica a depender do contexto acadêmico, poderia talvez ser até um pouco redundante, mas eu estou aqui considerando que nós estamos alcançando um público, né, vocês que são alunos da graduação, e também estamos aqui pelo YouTube, um público não especializado, né, que vai ter contato com essa fala, né, com esse momento. Eu acho bacana fazer assim uma definição introdutória, claro, né, do que é a hermenêutica, que em linhas gerais nós podemos pensar a hermenêutica como uma disciplina, eu diria até como uma área bem ampla de estudos, que se ocupa do entendimento dos textos sagrados. A princípio pode parecer redundante, né? Porque, Rony, nós lemos a Bíblia e falar de hermenêutica implica falar de um pressuposto básico para a própria hermenêutica, que, penso eu, é o seguinte, esse pressuposto é o seguinte:
nós lemos a Bíblia, mas não necessariamente a entendemos corretamente, né? Até costumo brincar com alguns colegas, com alunos também em aulas, quando eu falo de hermenêutica, sempre recorro àquele texto lá de Atos, que diz assim, entendes o que lês? Uma pergunta, né? Quando o Filipe se aproxima ali do eunuco, ele estava lendo a profecia de Isaías, e aí ele pergunta, né, entendes o que lês? Então, a grande questão para a hermenêutica, e aqui em particular a hermenêutica bíblica, é a compreensão do sentido do texto, né, a recuperação desse sentido que, por fatores diversos, nos escapa na leitura da Bíblia, em particular, mormente na leitura popular da Bíblia. Na minha dissertação de mestrado, eu trabalho a questão da leitura popular da Bíblia, que é essa leitura prevalecente nas comunidades de fé, que tem a sua legitimidade, que é muito importante, até porque a partir dela o leitor popular ele evolui para uma leitura mais crítica do texto bíblico, para uma leitura mais crítica de outros textos. Foi a minha experiência pessoal, inclusive. Eu comecei a ler lendo a Bíblia, e a partir da Bíblia fui catapultado, né, para outras áreas de conhecimento, de pesquisa, enfim. Então tudo começou com a leitura da Bíblia, depois com a teologia, e da teologia eu fui para a psicanálise, pedagogia, aí veio o mestrado, agora o doutorado, enfim, né, tudo começou com a leitura da Bíblia. Então, a gente lê o texto sagrado, a gente lê a Bíblia, recebemos a Bíblia como palavra de Deus, mas o fato é que por fatores diversos, distanciamentos, eu poderia citar aqui como exemplo, nós estamos distantes do texto em diversos aspectos, a gente acaba nem sempre captando de fato o que o texto está realmente comunicando. Ou, talvez alguém que tenha um pouco mais de letramento, né, vamos dizer assim, na questão da hermenêutica teológica, da hermenêutica bíblica, possa já estar na sua mente me questionando, Rony, mas qual é a leitura correta do texto bíblico? O que é leitura correta do texto bíblico? Né? Então, quando eu falo de leitura correta aqui, eu tenho em mente aquele sentido que está mais próximo do sentido pretendido pelos autores do texto bíblico. Né? Então, é nesse sentido que eu digo, e eu não tenho nenhum problema com a questão do reader response, né? A resposta do leitor, né, que ele dá ao texto bíblico, essa ressignificação que nós fazemos, eu acho que isso também é válido, mas a hermenêutica, em linhas gerais, ela está preocupada realmente em recuperar esse sentido que está mais próximo ali dos autores, né? Embora também no campo hermenêutico se fale muito hoje também justamente da questão da resposta do leitor, né? Se diz que o sentido se deslocou do autor para o leitor, né? Então isso também é muito trabalhado na hermenêutica. Mas nesse momento aqui, meu interesse recai de fato nesse aspecto, para recuperar o que o texto, enquanto uma mensagem entregue pelos autores ali, o que ele queria dizer, né? O que ele pretendia dizer com aquele texto. A hermenêutica ela vai nessa direção, ela trabalha nessa direção. E isso acabou se tornando de fato uma área muito ampla, uma área muito vasta. Ela transpôs os limites da própria hermenêutica, ela transpôs os limites da própria teologia, ela entra no campo da filosofia. O Kevin Van Hooser, não sei se eu estou pronunciando corretamente, né? O Van Hooser, ele fala justamente dessa transposição, dessa transcendência da hermenêutica do campo da teologia e da linguística também para o campo filosófico e para outras áreas, né? Com efeito, hoje a hermenêutica ela está presente aí de diversas formas em diversas áreas de conhecimento, né? O fato é que quando a gente fala de hermenêutica, muitas vezes, assim, aqui tem um ponto importante que eu preciso destacar, pessoal, que é o seguinte: a palavra hermenêutica, ela também é usada, e aliás, essa é a forma principal como eu utilizo ela na minha tese de doutorado, que está em construção, né? Eu estou trabalhando a minha tese de doutorado, e ela traz no título hermenêutica pentecostal, que é o meu objeto de estudo. Então, essa palavra hermenêutica, ela denota também uma aproximação do texto bíblico, uma forma de olhar o texto bíblico, uma forma de ler a Bíblia, que pode variar em determinadas características de tradição religiosa para tradição religiosa, né, de uma para outra. No caso da hermenêutica pentecostal, eu vou trabalhando ali na minha tese algumas características, algumas dimensões dessa forma de aproximação do texto bíblico. É basicamente o seguinte, pessoal: determinadas compreensões, determinados entendimentos que eu tenho, eles vão, de algum modo, orientar a minha leitura do texto bíblico. Não se trata necessariamente de um processo de exegese. Acho que isso também está imiscuído nessa discussão, mas não apenas. Porque falar de uma hermenêutica, no caso que eu estou citando como exemplo o meu objeto de pesquisa, que é a hermenêutica pentecostal, é também falar de ênfases
que se dão na leitura do texto bíblico. Então, um pentecostal, por exemplo, ao ler a Bíblia Sagrada, ele vai destacar, ou seja, ele vai dar determinadas ênfases, ele vai ter determinadas ênfases na sua hermenêutica que orientam a sua leitura. Quem trabalha isso muito bem é o teólogo pentecostal Craig Keener, né, que é um teólogo estadunidense, um prolífero escritor, está até muito conhecido no Brasil. No seu livro Hermenêutica do Espírito, um livro bem denso, inclusive, ele trabalha justamente essa questão, né? Ele vai dizer que as tradições teológicas elas podem ganhar muito quando elas dialogam entre si, justamente porque cada tradição ela tem as suas ênfases específicas próprias, que podem lançar luz, que podem oferecer então aí as suas contribuições, né? Então a palavra hermenêutica ela denota também isso, né? Uma forma de aproximação. A gente pode falar de hermenêutica reformada, católica e por aí vai, né? A hermenêutica pentecostal, ela tem aí como características, eu poderia destacar algumas dessas ênfases, né? Ela é pneumatológica, porque ela valoriza muito a pessoa e a obra do Espírito Santo, ela é muito experiencial, ela valoriza muito a experiência, dentre outras características, né? De que maneira a hermenêutica, entendida aí como ciência e arte da interpretação, com seus pressupostos, com seus princípios interpretativos, alguns inclusive que são tratados por alguns autores até como leis de interpretação, né? Porque são alguns princípios que não podem ser preteridos, né? Não podem ser relegados a um segundo plano, a gente tem que voltar sempre a eles na interpretação do texto bíblico. Então, de que forma a hermenêutica bíblica, entendida dessa forma, como ciência da interpretação, de que maneira ela pode, então, contribuir para que se supere uma espiritualidade que é colonizadora? E aqui que está a minha questão, que eu pretendo que seja, né, a minha principal contribuição nessa fala, é justamente no sentido de que, quando nós, de fato, aplicamos esses princípios interpretativos na compreensão de textos bíblicos, nós temos, assim, ou nos deparamos, assim, com aquilo que eu vou chamar aqui de um choque positivo, de perceber que nem sempre a Bíblia, de fato, está dizendo o que nós passamos a vida acreditando que ela dizia. Então, a hermenêutica, ela vai, na sua aplicabilidade, esse acaba sendo, por vezes, também um trabalho exegético, né? Ela vai nos fazendo entender os textos de uma forma que, no senso comum, nós aprendemos, assimilamos daquela maneira, mas a hermenêutica, quando você leva ela, então, ali para esse confronto positivo, né? Confronto aqui é um confronto positivo com o texto, você descobre que, na verdade, e diga-se de passagem, muitas vezes o texto bíblico ele está, na verdade, sendo usado para sustentar determinados dogmas que não se sustentariam, de fato, biblicamente, no sentido hermenêutico aqui, né? O pentecostal, por exemplo, eu estou citando aqui vários exemplos do meu pentecostal, tá, pessoal? Pela minha vivência mesmo, eu fui membro das Assembleias de Deus durante 21 anos, né? Então, está muito vívido para mim, né? E o pentecostal ele tem uma chave que ele gosta muito, que ele usa muito assim, a Bíblia diz, né? Então, às vezes ele vai dizer assim, a Bíblia diz assim, mas o que ele está dizendo muitas vezes que a Bíblia diz, quando você submete a um exame hermenêutico, você percebe que a Bíblia não diz aquilo, né? Tá, Rony, mas qual é o problema disso? O problema disso é que há determinadas crenças. O Dr. Uwe Wegner, no seu manual de metodologia, exegese do Novo Testamento, o Dr. Wegner ele fala de complexos de ignorância. E o que ele fala ali sobre a exegese vale aqui para a hermenêutica. Ele vai dizer que a exegese ela ajuda a confirmar determinados dogmas, crenças, pressupostos eclesiais, mas ela ajuda também a relativizar outros, né? E é nessa esteira que eu vou em relação ou é nessa autoestrada, né, que eu vou em relação à hermenêutica, no sentido de pensar que a hermenêutica ela pode ajudar a relativizar determinadas compreensões que, apesar que, conquanto sejam muito cristalizadas nas comunidades de fé, muitas vezes elas são segregadoras, muitas vezes elas são violentas, muitas vezes elas são, de fato, até anticristãs, né? Elas servem para esses complexos, determinadas compreensões servem para sustentar esses complexos de ignorância que persistem em muitas comunidades de fé, né? Eu até trabalho com alguns exemplos práticos aqui, a questão do divórcio, por exemplo, nas igrejas evangélicas, que continua sendo um grande tabu e motivo de muita segregação ministerial, segregação espiritual, segregação na comunidade de fé. Por exemplo, eu tenho várias colegas, amigas, que são mães
mulheres divorciadas, e várias delas já me falaram isso. Rony, eu tenho sido impedida ou psicologicamente excluída dos grupos de irmãs na igreja por ser divorciada. E aí você tem aquela ideia, né, de que segundo casamento é adultério, e essa coisa toda que a gente já conhece, a gente sabe qual é o discurso. E o que se usa para sustentar isso são textos bíblicos, né? Então você vai a Mateus 19, Deuteronômio 24, mas quando você analisa esses textos à luz, no caso Mateus 19, por exemplo, né, quando você analisa Mateus 19 à luz, de fato, de princípios hermenêuticos, você já começa de cara ali a levantar alguns problemas, né? Como, por exemplo, o fato de que não se discute ali, já que segundo casamento é adultério, né, ali nem se traz em discussão a questão do apedrejamento, que era o que dizia a lei, que em caso de adultério a pessoa deveria ser apedrejada até a morte. Isso nem é debatido ali. Uma tese que eu defendo é que ali não se fala de divórcio. Aliás, eu não sei se há na Bíblia algum lugar que se fale de divórcio. Devo lembrar que a palavra divórcio é uma escolha de tradução. O texto ali no original, você percebe que talvez uma palavra em português que melhor se aproximaria do que estava acontecendo ali é a palavra repúdio, né? E se você analisa Mateus 19 exegeticamente, existe uma grande possibilidade de você perceber que ali Jesus, na verdade, ele está defendendo a possibilidade de que a mulher fosse para um outro relacionamento, para que ela fosse assumida por um homem e não ficasse na rua da amargura, na rua da miséria, né? Ele está criticando duramente os homens judeus que dispensavam as mulheres e não davam a carta de repúdio. É isso que ele está criticando, e possivelmente você nunca ouviu nenhum pastor, nenhum teólogo confessional de falar isso, né? Porque muitas vezes o dogma, ele fala mais alto, de fato, do que uma interpretação honesta do texto bíblico, né? Então, porém descobrir isso, porém trabalhar isso de forma honesta à luz da hermenêutica é libertador, porque nos permite, inclusive, trabalhar uma hermenêutica que seja mais humanizadora, né? Que nos permita entender que determinadas afirmações do texto bíblico foram para uma época, para um momento, e não necessariamente devem ser aplicadas de maneira invariável à nossa realidade hoje, né? Eu sempre digo para os meus alunos, para pessoas com as quais eu converso, eu sempre falo, olha, Deus nos deu a Bíblia e nos deu o bom senso. Então, se a gente quer pensar de fato, e aqui digo a vocês agora, se a gente quer pensar de fato uma hermenêutica, uma comunidade de fé que não são comunidades colonizadoras dos outros, né, que impõem uma espiritualidade sobre as pessoas a partir de determinadas exigências que muitas vezes não se verificam, inclusive, nem na própria realidade das igrejas. Estou dando o exemplo aqui do divórcio, mas é um exemplo possível dentre tantos outros. E diga-se de passagem, as igrejas evangélicas estão cheias de pessoas divorciadas, né? Tem várias outras questões aqui que eu poderia elencar, que tem que ver com esse uso da palavra de Deus, muitas vezes desprovido de uma análise hermenêutica, exegética séria, para a gente olhar para o texto. Não, realmente a Bíblia está falando isso, né? Vou dar um outro exemplo, mas não vou explicar porque o meu tempo já está esgotando, tá, pessoal? Veja, por exemplo, a leitura histórica que nós fazemos do Salmo 23, que é uma leitura tremendamente equivocada, né? E é uma leitura, em certa medida, colonizadora, porque parte está muito ligada à teologia da prosperidade, está muito ligada a um olhar muito pautado pelo consumismo, né? A gente aprendeu a ler o Salmo 23 pelas lentes de um materialismo, né? De um consumismo, no sentido de que o Senhor é meu pastor e coisas não vão me faltar. Mas quando você lê o Salmo, de fato, com o auxílio da hermenêutica, e mesmo que você não faça uma leitura no hebraico, se você já fizer uma leitura com as traduções, aplicando princípios hermenêuticos, você já percebe ali que o salmista não está falando de coisas, ele está falando da companhia, do cuidado do Senhor para com ele. O Senhor não me faltará. É Yahvé que não me faltará, é Deus quem não me faltará, né? E isso muda radicalmente a compreensão do Salmo, né? Então é interessante porque a gente falar sobre isso aqui, e veja, pessoal, eu não estou aqui sequer inferindo que tudo que se fale no âmbito eclesial sobre Bíblia esteja errado, tá? Não, seria um radicalismo, seria mesmo uma estupidez da minha parte, que não, há muitas coisas, há muitas afirmações dogmáticas na teologia sistemática, muitas compreensões que são legítimas, que têm de fato, a gente percebe que tem de fato uma boa interpretação do texto bíblico, mas a gente precisa de fato estar abertos a essa autocrítica e entender que muitas vezes determinadas compreensões do texto bíblico são inadequadas e são utilizadas, inclusive, para legitimar determinadas violências que são praticadas no interior de igrejas evangélicas ou de outras comunidades de fé, né? Não apenas evangélicas.
Eu quero aqui no meu encerramento, pessoal, já estou finalizando, eu tenho um minutinho para fechar. Eu quero ler aqui para vocês, até como exemplo, né, dessa questão de uma leitura muito etnocêntrica, talvez uma leitura que seja mais estadunidense, né, que olha o mundo pelas lentes estadunidenses. Uma crítica que eu fiz, está lá no meu blog, o www.teologiavida.com, lá eu faço uma crítica ao pensamento de um teólogo que eu gosto muito, admiro, um grande pensador, um dos maiores teólogos do século XX, sem dúvida, reformado, né, o Francis Schaeffer. Mas quando você lê aquela trilogia do Francis Schaeffer, ali você tem um exemplo, né, de uma leitura que é muito colonizadora, de uma leitura que parte muito do colonizador, ou que pelo menos lembra isso em alguma medida, né? Eu vou ler rapidinho, é só um parágrafo, onde eu digo o seguinte, fazendo uma crítica a esse aspecto da obra dele, né? Não estou atacando a obra do Francis Schaeffer, mas a esse aspecto. E aí eu digo o seguinte, abre aspas, parece ficar implícito na afirmação de Schaeffer, quanto à questão dessa univocidade que ele menciona, né? Que a sua leitura acabou não considerando o fato de que o Oriente, que vivenciava uma realidade estruturalmente diferente da do Ocidente, representava em seu tempo um outro panorama histórico, religioso e cultural, que contradiria o seu pressuposto básico, né? Porque Schaeffer ele olha para a realidade em termos de uma linha de desespero, né? Ele trabalha essa ideia da linha do desespero, na qual a humanidade foi se perdendo, como se fosse uma espécie de régua, né? Aí eu vou dizer, voltando aqui à citação, o Ocidente e o Oriente constituem duas realidades sociais, religiosas, culturais, antropológicas, étnicas e históricas diferentes e até divergentes. Porque Schaeffer, na sua obra, parece que ele esquece ou não leva em conta toda essa realidade oriental e muito anterior ao Ocidente, inclusive. Retomando, não se trata, pois, de formas de pensamento que, como Schaeffer afirmou, diferiam ligeiramente de lugar para lugar. Esse parece ser um reflexo do tipo egocentrismo étnico norte-americano com sua tendência de olhar o mundo pelas lentes estadunidenses, que idealiza como realidade perfeita aquela que se parece com a realidade americana. De cá, no Brasil, sigo sem interesse algum no sonho americano, fecha aspas. Então ele trabalha muito determinadas categorias ali, mas ele parece levar em conta apenas essa realidade estadunidense, esse olhar teológico que se estabelece muito ali no solo norte-americano e que herda muito da Europa, né? Sem levar em conta outras realidades, como, que eu cito no meu texto, a realidade oriental. Espero ter deixado aqui provocações aí sugestivas para a gente conversar mais depois. Doutor Eduardo, é contigo. Muito obrigado, professor Rony. Daqui a pouquinho você volta para as interações, para as perguntas da turma. E agora vamos ouvir, então, o professor Jonas, com análise retórico-literária do livro de Jonas, a partir de uma hermenêutica pós-colonial de Musa do B. Olá, olá, muito boa noite. Professor, eu coloquei uns slides aqui, não sei se é possível colocar na tela, só para me guiar também. Então, essa é a nossa temática, a nossa proposta. Eu escrevi para eu nem me delongar e nem faltar em nada. Então, eu vou me atentar aqui no reloginho também. Qualquer coisa, o professor me puxa aí também sem problemas. Bem, gente, então essa análise retórico-literária, ele é uma das etapas da decolonização da leitura interpretativa da Bíblia, né, da hermenêutica bíblica, a partir da perspectiva pós-colonial e feminista da Musa do B. Quem é essa Musa do B? A gente vai ver daqui a pouquinho. Bem, eu coloquei uns 5 pontos bem simplificados aqui, um resumo introdutório, para a gente se situar, né? O meu colega Rony Kozer, ele introduziu bem a questão, né, principalmente nesse finalzinho, sobre essa influência, né, de outros pensadores, influência dessa episteme, dessa fonte, dessa perspectiva, né, norte-americana, europeia, que está bem presente na contemporaneidade. Mas, para isso, eu faço um passinho atrás, né? Que essa influência colonialista no pensamento ocidental, ela é consequência do impacto na vida cotidiana, né?
Quer dizer, ela tem uma consequência do impacto na nossa vida cotidiana, e ela tem sido objeto na análise de pesquisadores brasileiros. Tá passando um carro aqui vendendo laranja. Pera aí. Vendendo churros, Alexandre. Pera aí de passar aqui. É isso aí, gente. Bom, então essa influência colonialista no pensamento ocidental ela já vem sendo analisada dentro das ciências sociais, dentro das ciências humanas, a partir de alguns pensadores. Mas a partir da teologia, principalmente na teologia cristã, ainda tem uma carência desse giro decolonial, desse giro pós-colonial, né? Ainda tem poucos pensadores, ou não tenham necessariamente só poucos pensadores, mas não tivemos ainda necessariamente em um grande movimento que tem essa percepção, essa virada de chave dessa influência. Então, a UniCV está, né, se destacando aqui por trazer na graduação uma temática como essa. É importante nós termos essa perspectiva em mente, né? Apesar de ser um tema já discutido em outros lugares no Brasil, na teologia, ainda está recente. O professor Eduardo Salles, né, o doutor Eduardo Salles, que está mediando essa conversa, foi uma das primeiras, das mais recentes também, pesquisas ali de mestrado falando sobre hermenêutica decolonial, enfim, de repente depois ele pode falar um pouco mais a respeito também. Mas no nosso país de dimensões continentais, como a gente pode observar em pesquisadores como o José Bittencourt Filho, né, tem matrizes diferentes, né, nós somos compostos, você aí aluno de ciências sociais, ciência da religião, enfim, você já deve ter percebido em antropologia cultural como nossa variedade, né, de religiosidades cultural é bem vasta. Nós somos compostos por religiosidade indígena, afro-brasileira, né, africana, europeia, espiritismo, cristianismo, aí cristianismo, catolicismo, protestantismo europeu, pentecostalismo, neopentecostalismo que vem depois. Então, tem uma grande variedade aqui de matrizes que compõem essa riqueza de cultura que nós temos aqui, né? E essa diversidade, ela precisa nos ajudar, né? Essa análise decolonial, né? Essa análise pode nos ajudar a lidar com essa diversidade cultural. Veja bem, o livro de Jonas, analisado sobre essa lente pós-colonial, ele pode nos revelar dinâmicas de poder, identidade, encontros culturais. A teórica que eu trago aqui é a Musa do B, é uma teóloga subsaariana, ali de Botsuana, e ela tem essa preocupação, esse olhar pós-colonial de decolonizar, ou seja, de tirar a colonialidade, de analisar por um viés não colonialista, né, sem perspectiva de influência colonizadora. Não estamos ouvindo nada. Ah, tá, acho que era sobre o carro do churros aqui, né, professor? Sobre essa influência. Isso, beleza. E ela ainda tem uma perspectiva que ela analisa a partir da ótica de gênero, certo? Bem, isso é uma introdução para nos situarmos aqui, certo? Então, o prisma teórico dela, ele pode nos dar esse norte aqui, beleza? Bom, as 4 perguntas norteadoras que eu trago para essa exposição aqui vêm da obra dela, né? Pós-colonial, hermenêutica pós-colonial feminista, né, da Bíblia. Tudo em inglês, né, então não vou gastar meu inglês, também não é muito bom assim com vocês. E ela traz essas 4 perguntas dentro de um dos aspectos que faz parte da decolonialização, né, da hermenêutica teológica. Então, que é a análise retórico-literária. A primeira pergunta é: esse texto,
ele tem uma posição clara, quer dizer, vamos lá. Essas 4 perguntas, utilizando esse framework, né, utilizando essas 4 perguntas, você deve ser capaz de, em narrativas, em textos bíblicos, você já ter uma perspectiva a respeito desse texto. Esse texto ele tem uma posição clara contra o imperialismo político do seu tempo, do tempo daquele texto, né, do tempo em que foi escrito, ou que se estima que foi escrito. O texto encoraja viagens para terras distantes e inabitadas. Se encoraja, como ele justifica esse encorajamento, essa viagem? Para que ele justifica? Para que essa viagem? De que forma o texto constrói a diferença? Existe um diálogo e mútua dependência, ou condenação e substituição de tudo o que é diferente? E a 4ª pergunta é: o texto utiliza representação de gênero para construir relações de subordinação e dominação? Bem, com base nesse framework, a gente deve ser capaz de nos guiar aqui dentro do texto. Acredito que a maioria de vocês conhece, né, ou pelo menos tem uma ideia do texto de Jonas, só, né, um parecer, né, uma panorâmica do texto. Ele é enviado, né, por Javé, ele é enviado, ou vem a mensagem a ele para que ele vá até Nínive para falar alguma coisa, para levar uma mensagem. Na verdade, diz assim: porque o pecado de Nínive chegou até mim, então vai até eles, porque eu não estou contente com aquilo. E ele se nega, né? Então, vocês já devem ter ouvido, o meu nome está aqui, todo mundo já pergunta: mas você foi engolido pela baleia? Primeira coisa é que no mar Mediterrâneo não tem baleia, tem tubarão, baleia, então já pode se guiar, que era isso. Boa noite, Gabriel, consegue entrar sim. Então, tem um panorama assim, é um profeta que, na narrativa dessa história, ele deve ir para um determinado lugar e levar uma mensagem. Ele se nega a ir até esse lugar e, no meio do caminho, né, ele pega um barco para ir em direção contrária. Estima-se que de Jerusalém ali, a direção contrária seria ali pelos lados da Espanha, ou mais ou menos onde seria Sevilha, na região sul da Espanha, Península Ibérica. Então ele vai em direção contrária. Nessa caminhada de direção contrária, a divindade, Deus, manda uma tempestade. Enfim, a gente vai chegar lá, mas ele é jogado ao mar, o peixe engole, depois ele se arrepende, etc. E tem essa narrativa. Então, só para relembrar a história, beleza? Vamos para as perguntas aqui, para eu também não perder meu tempo, só lembrando vocês que vocês poderiam ler a Bíblia. Vamos lá. Viagem em terras distantes. Dentro daquele framework, né, daquelas 4 perguntas, a gente examina, então, em primeiro lugar, se esse texto apresenta uma postura crítica ao imperialismo político vigente da época. Por mais que no texto não esteja explícito ali, nós podemos interpretar que essa relutância de Jonas, né, essa negação de Jonas em ir até Nínive, ele está relacionado, ele pode ser relacionado com um sentimento nacionalista. Por quê? Porque no contexto da época, os ninivitas do Império Assírio ali, eles foram grandes responsáveis, ou fizeram parte de um império que dominou os hebreus ali, Israel, durante um determinado tempo. Então, tem mais um sentimento de vingança, né? Então, Jonas tem uma preferência pela condenação dos opressores históricos. Então, a justificativa dessa viagem, né, que é a nossa primeira pergunta lá, aliás, esse texto ele tem uma posição clara contra o imperialismo político do seu tempo, não tem não está explícito, mas analisando ali uma análise retórico-literária desse texto, desses excertos, nós percebemos que nessa relutância, né, recusa dele, denota que, na verdade, ele prefigura um personagem que ele está mais relacionado a um sentimento nacionalista, que prefere que ali os ninivitas sejam destruídos, uma figura inimiga seja destruída,
e daqueles, né, que exerceram um tempo de opressão contra eles. Ele deveria ser portador de uma mensagem de misericórdia, mas prefere condenação alheia. Percebe-se lá no capítulo 4 que ele sabia que Deus poderia perdoar. Então, já na análise, né, da mensagem em si, ele conhecia uma mensagem, mas ele prefere a fuga para que eles já sejam previamente condenados. Então, ele já está condenando previamente. Dentro dele, né, dentro desse personagem, ele já emula, né, já simula aqui aquele religioso ortodoxo do seu tempo, nacionalista, que ele prefere a sua cultura, prefere a sobrevivência dos seus em detrimento da convivência ou da existência de culturas diferentes. Então, começa por aqui a nossa problemática com esse nosso querido personagem Jonas. Na segunda pergunta, né, com essa postura crítica ao imperialismo, os títulos se inverteram aqui, né? A segunda pergunta seria em relação ao incentivo ou autorização para viagem, né? Existe o incentivo ou não para viagem a terras distantes? Então há um incentivo, sim. Então Javé fala, vai lá para aquela cidade. No entanto, dentro do framework, dentro das perguntas da musa do B, esse não é um objetivo de dominação, não é objetivo de colonização daquele lugar, mas Jonas tinha ali uma missão profética. Jonas deveria levar uma determinada esperança, um determinado caminho, mas na verdade ele tinha em si uma esperança de destruição e não a conversão ou mudança de atitude ou algo equivalente, né? Tanto que se percebe no texto, né, que dizem que para atravessar, né, o texto diz que como diz o Rony, né, na tradição pentecostal, disse muito, a Bíblia diz, né? Então a Bíblia diz que para atravessar Nínive era 3 dias de caminhada. Diz que ele caminha um dia só, dizendo, daqui 40 dias Nínive será destruído. Caminhou ali um dia só. Então, digamos que ele atravessou 1/3 da cidade, falou metade da mensagem e ele já tinha esperança que eles iam ser destruídos mesmo. Então ele vai, se desloca para um lugar para aguardar a destruição deles, né? Se percebe que não há expressão da necessidade de arrependimento. Olha, se vocês se arrependerem, se vocês mudarem de atitude, se vocês se humilharem, como tem na narrativa ali do Antigo Testamento em diversos trechos. Mas ele simplesmente traz uma mensagem de destruição. Vocês vão para o inferno. É basicamente isso. Jonas vem para falar, vocês vão para o inferno. É só isso que ele vai pregar. Ele sai correndo lá, vai para um lugar distante para se reservar ali, assistir de camarote a condenação, o fogo pegando lá embaixo. Desde essa perspectiva, a gente pode afirmar que Jonas, ele quer apostar mesmo, né? Quer apostar na morte. Desde quando ele sai da barriga do peixe, ele não estava arrependido, não, agora sim, eu vou lá pregar para eles o evangelho, pregar a salvação, mudança de atitudes, o reino de Deus. Ele não está pregando isso. Mas dentro dele, na verdade, não está a mensagem de esperança, mas o etnocentrismo hebreu, a validação da religiosidade semita, judaica. Porque desde lá, desde a experiência no barco, quando tá ali, os marinheiros estão, cada um rogando ao seu Deus, cada um está se perguntando, né, qual será o Deus que está diante de mim, né? Então, ele não está nessa crise, ele já tem uma outra perspectiva. Não, meu Deus é o verdadeiro, é a minha perspectiva. E ele está olhando a religiosidade dele como central, observando o missionário que aporta aqui nas terras latino-americanas, no período colonial, para a gente olhar numa página mais, vou dizer, mais contemporânea, né, mais ali da Idade Média, século XV, XVI,
Não é exagero a gente falar que o Deus que veio até aqui, né, o Deus cristão que aportou até aqui, ele tinha mais traços do nacionalismo ibérico, ele tinha mais traços de crueldade, mais traços de uma postura que opera a partir da intolerância. Então ele está invalidando a cultura, ele veio realmente os missionários iniciais, apesar que, guardadas as devidas proporções, nós tivemos outras experiências, mas eu vou partir para frente. Depois a gente publica para vocês também, acho que é interessante, né? Mas ainda dentro de outro ponto do framework, para eu conseguir ir adiante, como funciona a construção da diferença dentro do texto de Jonas, né? Primeiro, na experiência do barco. Então, os marinheiros ninivitas têm suas espiritualidades diferentes. A narrativa propõe um diálogo de interdependência, de humanização dos outros, né? Tem uma teologia do narrador, uma teologia do profeta. O profeta tem essa teologia que né, demoniza esse outro, que exclui esse outro de uma esperança salvífica, etc. E depois percebe-se, a partir do narrador, a partir de Deus mesmo, no discurso do capítulo 4, que há um outro olhar, né? Um outro olhar para esse outro. Os ninivitas mostram uma capacidade de arrependimento, desafiando perspectivas de condenação. Daí eu trago, né? Aí como o Rony apontou anteriormente, que pode ser necessário que nós reanalisemos interpretações, reanalisemos pontos dogmáticos, pontos doutrinários que vão colocar algum determinado exclusivismo. Veja que Jonas leva uma mensagem de condenação. Em nenhum momento ele falou sobre arrependimento, em nenhum momento ele falou sobre mudança de vida, etc., como nós queiramos contextualizar isso hoje. Mas, de alguma forma, a revelação divina, a revelação do divino, a revelação de Deus chega até aquela população de uma outra forma. Quer dizer, se nós, né, vem o texto ali, quem sabe, né, no 3:9, quem sabe Deus voltará atrás e conterá a sua ira ardente. Então ali o rei promulga um jejum, promulga um movimento ali de demonstração de humilhação, etc. Então, existe uma outra perspectiva, uma outra forma que a revelação chega até aquela comunidade ninivita, que não necessariamente através da pregação de Jonas, muito pelo contrário, né? Para concluir, no framework da Musa do Bailey, nas 4 perguntas, ainda tem a questão de gênero. No texto em si não há exploração de gênero para justificar a dominação, mas uma repreensão divina ao profeta por desejar a destruição de um outro, de um inocente, né? Diz como é que você tem dó de uma planta e não tem pena de pessoas que não conseguem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda. Então, pontos, né, possíveis, desde essa perspectiva pós-colonial, nós podemos desafiar perspectivas imperialistas tradicionais, depois nós poderíamos, né, em outro momento, pensar questões ligadas aí, né, posteriormente a reflexões relacionadas à economia, relacionadas ao dia a dia, que vão, né, influenciar o cotidiano por causa da interpretação religiosa da vida. Mas essa crítica ao imperialismo nos ajuda a lidar com culturas diferentes, né? Enfim, referências bibliográficas, depois a gente compartilha com vocês, acho que os colegas também pretendem posteriormente publicar comigo, incentivei eles, então concluo por aí. Muito obrigado, professor Jonas. O pessoal aqui já está atento aí, animado para te fazer pergunta. Daqui a pouquinho, gente, a gente retorna com você, professor Jonas, professor Rony, e abrimos então a mesa para perguntas. E vamos ouvir então a última palestra nossa, que é o professor Arthur, que vai falar um texto sobre quem vós dizeis que eu sou, por um Jesus decolonial em um mundo contemporâneo.
Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Satisfação estar com vocês nessa noite de terça-feira. Sendo bem objetivo, depois de 2 palestras maravilhosas do professor Jonas, do professor Rony, que o tema está em diálogo com as duas que acabamos de ouvir, principalmente no aspecto decolonial, que vai nortear o nosso encontro de hoje. E eu gosto muito de uma frase, sempre que inicio falando sobre Jesus Cristo, é do Jorge Luiz Borges, que vai dizer que, para além da nossa falta de fé, Cristo é a figura mais vívida da memória humana. Já parando para pensar a quantidade de material que já foi produzido por Jesus Cristo, e dentro dessa multifacetada bibliografia sobre Jesus, como as comunidades de fé, as comunidades eclesiásticas acabam produzindo um Jesus à sua imagem e semelhança, e como isso dialoga diretamente com a nossa sociedade. Tem um livro bacana que é do Tom Holland, que é Domínio, como o cristianismo construiu a civilização ocidental, se não me engano é assim o título do livro, que ele vai trabalhar as influências do cristianismo em nossa sociedade. Eu tenho um ponto que quero tratar um pouco mais à frente sobre esse tema, de como as interpretações das palavras de Jesus Cristo construíram o Ocidente que nós conhecemos. E aí, nesse aspecto, é que nós encontramos o quesito da decolonialidade. Por quê? Ela vai de encontro, não às palavras de Jesus Cristo, aquilo que nós podemos encontrar dentro do texto sagrado, de outros textos, e assim por diante, mas das interpretações imperialistas, interpretações de poder que foram feitas a partir de Jesus. E, tratando de um ponto bem específico, já imaginou se você parar para ler com calma, com cuidado, o texto lá em Mateus 22, que vai dizer: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, e esse texto, usualmente, ele é tratado de uma forma bem política, em dados momentos, mas que esse texto, como o professor Rony frisou, tem uma história por trás, às vezes as nossas experiências de fé, que são positivas, acabam negligenciando uma cultura que existe dentro do texto. Já parou para pensar que, no momento que essas palavras são ditas, transliteradas pelas comunidades de fé, pela comunidade mateana, havia uma tensão de legitimidade de poder? Ora, os judeus estavam pagando tributos a Roma, e há um caráter importante para entender a figura de Jesus Cristo, para entender os judaísmos do primeiro século, que é o quesito da terra. Inclusive, nós encontramos, na atualidade, debates sobre a terra de Israel, a terra da Palestina, que não vem ao caso nesse primeiro momento. Mas naquele século I, há um desejo de legitimar o poder romano. E aí, esses detalhes que, às vezes, escapa do leitor no momento do texto, ou então de interpretações colonialistas, que aí nós encontramos desde dos movimentos de descobrimento, a chegada dos europeus nas grandes navegações, fincando a cruz de Cristo, legitimando aquela terra como algo sagrado ao Senhor. Então, quando nós falamos por um Jesus decolonial, e essa pergunta, quem vós dizeis que eu sou, é uma pergunta que nós encontramos dentro do próprio texto sagrado. Há um diálogo de Jesus com seus discípulos, lá em Mateus 16:15, e aí Pedro vai responder, vai legitimar, a quem chame dentro da teologia de o segredo cristológico, há um debate se Jesus Cristo havia de dizer ser o Messias ou não. Mas o ponto é, como nós interpretamos a figura de Jesus Cristo a partir de uma ótica decolonial, de como enxergamos as relações de Jesus com as comunidades de fé, com a nossa experiência religiosa e, acima de tudo, com a sociedade que vivemos. E quando nós tratamos sobre uma leitura, deixa eu só, que eu escrevi alguns pontos também, quando nós falamos sobre a figura de Jesus, podemos acabar com a profecia que o Albert, perdão, meu alemão não é bom, Albert Schweitzer, quando escreveu A Busca do Jesus Histórico, ele analisou desde o século
17, há diversas buscas sobre a figura de Jesus, e ele tem uma frase bem interessante, eu vou lê-la para que possamos refletir. Não foi apenas cada época que encontrou seu reflexo em Jesus. Cada indivíduo criou de acordo com seu próprio caráter. Não há tarefa histórica que revele o verdadeiro interior do homem como escrever uma vida de Jesus. Então, o Albert está fazendo uma crítica porque os biógrafos, os historiadores dos séculos XVII, XVIII, XIX, quando estão criando a figura de Jesus, estudando sobre a figura de Jesus, eles estão criando a partir de uma ótica do seu tempo, por vezes sem contextualizá-lo e aplicá-lo uma exegese mais adequada, sem compreender as estruturas culturais. Então, compreender Jesus, nesse aspecto agora mais historiográfico, mais sociológico, é compreender como os discursos produzidos a partir e então dessas interpretações vão legitimar a sociedade que nós construímos hoje. Já imaginou por que existe, não apenas em templos religiosos, mas também em espaços públicos, a figura de uma cruz no centro da cidade, a famosa geometria da crença? Então, são símbolos que devem ser entendidos não apenas com seu aspecto religioso, mas também com aspecto político, esse aspecto de dominação. Então, quando nós estamos tendo uma leitura decolonial do Evangelho, nos ajuda a não termos apenas uma leitura monofônica, uma leitura homogênea sobre a figura de Jesus Cristo, mas sim, a partir de uma leitura plural, entendemos Jesus dentro de sua época e como ele vai dialogar diretamente com as questões do nosso tempo. E quando nós falamos sobre essa construção desse Ocidente, quando falamos sobre a construção de nosso país, há um livro fantástico da professora e historiadora Laura Mello e Souza, que são dois frutos de sua pesquisa dentro do campo da história das mentalidades. Uma se chama Inferno Atlântico e outra se chama O Diabo na Terra de Santa Cruz. Quando ela vai partir averiguando, investigando os processos inquisitoriais no Brasil, no período colonial, ela tem uma parte bem interessante, que ela vai nos fazer refletir. Vocês já pararam, vou parafrasear a frase que ela escreve em seus livros, vocês já pararam para pensar que não foi apenas Cristo que veio nas caravelas portuguesas, mas a figura do próprio diabo também? Então, observem que as construções daquilo que foi feito a partir de uma teologia cristã, do que é pecado, do que não é, no Brasil colonial, desenvolvendo no Brasil Império, Brasil República e Brasil contemporâneo, ela tem uma base que se inicia no passado e vai se legitimando a partir do tempo. Então, entender as figuras religiosas de cada época, a figura de como Jesus Cristo ele foi lido em momentos de tensão, é também enxergar como o ser humano ele vai interpretando Jesus a partir de sua realidade. E nós não estamos isentos desse tipo de ato. Tem um outro livro para tratar sobre as imagens que são construídas de Jesus, do historiador, ele é especialista nessa área da busca, que podemos dizer, do Jesus histórico, que é o André Chivitarese. Se não me engano, ele esteve ano passado conosco. E o Chivitarese, ele foi analisar em um dos seus livros sobre as imagens que foram construídas de Jesus dentro do cinema. E observe que essas imagens que são construídas dentro de Jesus no cinema, em dados momentos, um Jesus que ele é humilhado pelo povo judeu, que é perseguido pelo povo judeu, depois ele é morto, vem questões de ressurreição, mas ele foi analisando a evolução dentro do cinema da figura de Jesus. E quando nós tratamos das questões imagéticas de Jesus, nós encontramos que boa parte das figuras imagéticas de Jesus são eurocentradas. Nós temos aquele visual de um Jesus loiro, de olhos azuis, que nós sabemos, para o contexto da época de Jesus Cristo,
O contexto ali do século I não condiz com os fenótipos que a arqueologia tem sugerido. Então, observe que até a imagem, não apenas o discurso, porque a imagem também é um elemento de legitimação de poder. Aquilo que nós podemos chamar das trocas simbólicas e tudo mais. Mas a imagem de Jesus Cristo pintado, com orbe em sua mão, como controle do universo, que eu não estou entrando no âmbito místico, mas entrando no âmbito da imagem. O que essa imagem comunica? A imagem comunica de um Jesus europeu, de um Jesus eurocentrado. E quando nós falamos esse aspecto sobre a vida de Jesus Cristo, os elementos que norteiam ele, é justamente esse diálogo. Há um outro historiador, o Richard Rosselli, que tem um livro, se eu não me engano, é Jesus e a Espiral da Violência, onde ele vai contextualizar Jesus dentro dos conflitos religiosos do século I. E, por vezes, nós temos uma leitura espiritualista de Jesus Cristo que negligencia o seu contexto imediato. E aí, me permitam, quero ler com vocês um texto, e aí convido os ouvintes que depois possam se debruçar nesse texto a fim de uma pesquisa. Imagine o seguinte, nós temos o contexto ali da Galileia, nós temos o contexto da Judéia, de Samaria, tensões políticas, Roma exercendo um poder enorme sobre as comunidades, inclusive religiosas, ao ponto de pesquisas afirmarem que os judeus não podiam nem o sumo sacerdote ficar com a roupa, o seu vestuário, porque era um símbolo de poder religioso que poderia derrubar as estruturas romanas, se nós podemos assim dizer. Encontramos Jesus em uma sociedade pobre. Há quem afirme que Jerusalém, na época de Jesus, podia ter entre 600 a 700 mil habitantes. Nós temos uma comunidade inteiramente rural, pessoas que estavam pagando tributo a Roma, tributo ao templo, devendo, tendo que pagar seus credores, pais tendo que alimentar os seus filhos, e Jesus está conversando com essas pessoas, e nós encontramos um diálogo bem interessante, que por vezes é um diálogo que espiritualizamos o texto no sentido de não nos concentrarmos na mensagem objetiva. Nós tendemos ao ato de ler sem compreender o que Jesus disse naquele momento de imediato. Então, quero ler com vocês Mateus, apenas alguns versículos, só para entendermos as estruturas de como esse Jesus do século I, ele dialoga com o homem da nossa época. Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 1. Vou começar o capítulo corretinho. Vou ler de forma bem prática para não perdermos tanto tempo. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, assentando-se, aproximaram-se dele seus discípulos. Jesus está olhando a multidão, está olhando as pessoas, né? E abrindo sua boca, ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Olha, a comunidade estava esperando um Messias, se assim podemos dizer. Estávamos esperando uma resolução sobre seus problemas, e aí ele vai continuar seu sermão. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Olha só agora, os que choram, porque serão consolados. E agora, olha a questão da terra, como é um elemento importante para compreendermos. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O Richard Rosselli vai dizer que Jesus tinha uma ação não violenta de reivindicar o reino de Deus para a época que ele estava inserido. Então, situar Jesus dentro do seu contexto histórico, situar Jesus Cristo como uma figura do primeiro século e compreender o processo de construção, de interpretação, nos favorece a compreender que os discursos que foram feitos a partir de Jesus, a partir dos textos bíblicos,
em determinados casos, há um elemento de legitimação e de controle do corpo. O Rony frisa uma coisa bem interessante, essa questão do divórcio, como as comunidades religiosas, por vezes, em uma interpretação literalista do texto, acaba segregando as comunidades de fé. E quando nós interpretamos o texto de forma mais objetiva, de uma maneira mais clara, até mesmo usando a decolonialidade como essa ferramenta, se podemos assim chamar, nós vamos observar que, para aqueles que se agarram em uma leitura homogênea, monofônica, de um Jesus raivoso, e quando percebem que o próprio texto indica o contrário, ficam furiosos, porque passam a perceber que a fé não é uma fé na figura mística de Jesus, é uma fé na figura que foi construída dentro da comunidade de base, opressora, que rejeita os pobres, que não tem apreço pelos menos favorecidos. Então, compreender Jesus em um mundo contemporâneo é saber que ele chora com os que choram, que ele compreende a necessidade da terra, que ele compreende que aqueles que têm fome e sede de justiça serão fardos, que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Então, compreender Jesus Cristo dentro desse contexto, quem vós dizeis quem sou, é responder também à maneira que nós cremos e como enxergamos essa religiosidade do Brasil, da Europa, de uma forma como um todo. Finalizo, tem um livro que foi publicado, acho que em 2022, Jesus versus John Way, que é da Christian do Mises, ela é uma historiadora dos Estados Unidos, que vai analisar a construção religiosa dos Estados Unidos e como a fé religiosa dos cristãos norte-americanos, ela é uma fé, por vezes, violenta e bélica, mais parecido com John Wayne, John Wayne, uma figura bem famosa no cinema norte-americano, e finalizo também com uma reflexão que o Bertrand Russell, em seu livro Por que Não Sou Cristão, ele vai fazer logo no início. A maioria das pessoas tem uma fé genérica sobre o que é o cristianismo e a figura de Jesus Cristo, que estão envoltas muito mais em uma fé cultural, se podemos assim dizer, do que em um elemento místico. Então, Jesus Cristo, nesse caso, tem uma resposta para o homem contemporâneo e seus dilemas. É isso. Muito obrigado, professor Arthur. Foi muito feliz também aí na tua apresentação. Então, gente, agora quero convidar então os professores para estarem conosco aqui, para nós podermos então abrir a mesa para as perguntas. E aqui já falar que eu estive acompanhando as interações, alguns colegas falaram, elogiaram bastante a mesa, as apresentações de vocês, a escolha do tema. Então, assim, realmente foi muito bom, né? E antes de a gente abrir aqui, o pessoal ainda que tiver interesse já pode postar aí sua pergunta. Eu quero abrir para vocês primeiro, que estão pesquisadores, né? De repente, eventualmente, alguém tem alguma pergunta para um colega. E aí, não havendo pergunta, tem algumas aqui que eu separei para ajudar também, claro, a provocar vocês. Senão, não estamos aqui, né? Eu vi assim que as mesas interagiram, né? A mesa do professor Rony com a do Jonas quase se respondem aí, né? O Arthur também teve algumas trocas com o Rony. Então é legal pôr vocês para conversar, para ver como que vocês viram aí e se vocês têm alguma pergunta aí para o colega, né? Eu acho que eu vou puxar aí, já chamar os colegas para conversa. Tanto o Rony quanto o Arthur, né? Eu gostei que não que a gente deixou Jesus por último, mas a gente deixou o melhor para o final, né? Essa questão do meu Jesus, né? Parece nem quando a gente escreveu para cá a respeito da evangelização, dessa construção epistemológica sobre evangelho, sobre mensagem, sobre proclamação, né? Como que vocês lidam
dentro da perspectiva de vocês, né? O Rony está falando também de chão pentecostal, né? Eu também venho aí do pentecostalismo, tive dentro de comunidades neopentecostais, dentro de comunidades reformadas, estão por aí, estão estudando o campo religioso evangélico. Como vocês veem na contemporaneidade, principalmente eu tenho um olhar, mas eu queria ver a partir de vocês essa forma como o evangelicalismo brasileiro compra e vende o Jesus norte-americano, seja nos louvores, porque é midiático, né? Aí no worship, nos CDs, nas músicas, que a gente consome a música. No domingo, a gente prepara um esboço bacanérrimo daquele que o Rony vem do doutorado aqui, ó, fresquinho, que o Arthur veio aqui de todas as graduações que ele fez e tal. E a gente, não, esse sermão os irmãos vão tatuar no peito. Eles saem cantando louvor e quase não lembram do sermão. E às vezes a gente reproduz um Jesus importado, né? Pegando essa perspectiva de tanto do chão pentecostal, né, do que a gente tem visto, essa forma, né, desse Jesus vendido e comprado norte-americano. Como vocês têm visto isso, né? Posso tentar contribuir, gente? Obrigado, serei objetivo. Olha, Jonas, muito boa a sua pergunta. Eu destacaria 2 fatores. Primeiro, eu penso que nós, enquanto evangélicos, nos acostumamos com uma evangelização que é uma evangelização de passagem, né? Que é uma evangelização de espetáculo, que é uma evangelização de ativismo. Eu tive uma disciplina no doutorado com o Padre Eduardo, e muito bacana ele, um cara, gente finíssima, né? E caramba, assim, ele abordou a questão da evangelização por uma perspectiva e que me fez lembrar, inclusive, o Francis Schaeffer, né? Porque o Schaeffer, ele tem uma fala muito interessante, né? Ele vai dizer assim, você só é capaz de evangelizar alguém quando você consegue sentar para tomar um café com ela, né? Então, o Padre Eduardo, ele fala de evangelização como itinerário. Olha que bacana, né? No sentido de que eu vou junto com a pessoa, eu caminho com a pessoa. Isso está muito, a meu ver, está muito mais próximo do ensino de Jesus, do Novo Testamento, né? Então isso é muito legal. Um abraço aí também ao Padre Eduardo, né? Depois vou mandar o vídeo aí para ele ver também, foi meu professor lá no doutorado. E uma outra questão, Jonas, que eu destaco, e demais colegas, e todos que nos assistem, eu escrevi isso no meu livro de Educação Cristã, estou até revisando ele para publicar como 2ª edição. Foi muito bacana trabalhar isso lá no livro, que é o seguinte, a igreja brasileira, ela não saiu incólume da pós-modernidade, né, ou não está incólume na pós-modernidade, ela absorve as características da pós-modernidade, e claro, quem tem medo da pós-modernidade, né, parece que até um livro com esse título, a pós-modernidade tem aspectos positivos, né, claro, mas ela tem também os seus desafios, convenhamos. Bauman, nessa hora, se estivesse vivo, estaria sorrindo para mim agora, né? E aqui eu vou, inclusive, usar a metáfora dele, né, da modernidade líquida. Então, a igreja, ela absorve essa modernidade líquida. Então, ela se ocupa muito de questões que, a meu ver, estão distantes do evangelho, mas que são um reflexo dessa modernidade líquida. Por exemplo, ela valoriza muito mais a coletividade do que o aspecto comunitário. Então, os pastores, eles se gabam de dizer que a igreja tem tantos membros, né, teve tanta gente no evento, mas parece que o aspecto comunitário ele vai se esvaziando, né? Eu que venho de igreja de periferia, comunidade de fé pequena, pentecostal, meu pai até brincava, o professor falava assim, o culto hoje estava assim, aí ele fazia assim com 3 dedos na mão, né? Só tinha pouca gente no culto, né? Mas era muito legal, porque havia comunidade, de fato, não era tanto o aspecto coletivo. Então, acho que tudo isso vai nos distanciando, a gente vai absorvendo, a igreja ela foi absorvendo a questão do consumismo, né, que na igreja assume uma forma religiosa. Então, e o consumismo na modernidade líquida, ele sai da esfera do consumo de bens e serviços e ele entra na esfera das relações humanas, né? A igreja absorve isso também com muita força. Então, a gente sai de um lugar ao outro para ouvir um cantor, um pregador, a única coisa que a gente sabe sobre eles é que eles são famosos e nada mais. Então, é basicamente uma relação comercial, né? A gente está comprando ali
Diferente daqueles tempos meus lá na igreja de periferia pentecostal. Não, eu vou ao culto por causa de Jesus, para ter comunhão com meus irmãos, né? Então, assim, houve de fato essa absorção dessas características, e eu acho que isso reflete diretamente na abordagem evangelística. Posso pontuar? Pegando o gancho aí que o professor Rony e Jonas comentou, terça-feira passada, conversando com o professor Eduardo, nós estávamos conversando sobre a condição eclesiológica das nossas igrejas. E ele chamou a atenção em algo que eu fiquei refletindo. A nossa experiência de fé é uma experiência voltada para o sacerdote, é uma experiência voltada para o templo, não é uma experiência para além da igreja, é uma experiência do culto, daquele momento de 1h30, em que você fica em pé, que você senta. Então, é uma experiência centrada no templo. E quando você tem uma experiência centrada no templo, você acaba se tornando um consumidor nesse aspecto das práticas religiosas. E aí, só para finalizar, em 2022, 2023, o Ariovaldo Ramos, ele publicou um texto bem famoso, circula aí, Não Quero Mais Ser Evangélico. E olha, isso aí, 20 anos atrás, parece que ele já tinha uma noção do que essa comunidade de seguidores de Jesus acabou se tornando uma comunidade que, por vezes, consome. Uma sociedade de mercado acaba se esperando isso. E ele diz o seguinte, ser evangélico, pelo menos no Brasil, não significa mais ser praticante e pregador do evangelho, abre aspas, boas novas, de Jesus Cristo, mas a condição de membro de um segmento do cristianismo cada vez menor relacionado, cada vez com menor relação com o movimento histórico da reforma. É o segmento mais complicado, controverso, dividido e contraditório do cristianismo. O significado de ser pastor evangélico, então, é melhor nem falar, para não correr risco de ser grosseiro. Então, isso é um texto de mais de 20 anos, falando sobre essas experiências dessas comunidades de fé, falando sobre essas experiências, sobre esses olhares multifacetados sobre Jesus, que revelam mais uma sociedade de mercado do que um Jesus plenamente místico, se assim podemos dizer. Beleza, muito bom. Gostei da tua fala aí, viu, Arthur? Da ideia de, na prática, a gente tem que decolonizar o templo. O templo se tornou uma estrutura colonial terrível, né? Que nós importamos daquele outro mundo, né? Nem só o europeu também importou, né, do Oriente Médio, e nós vimos importando isso aí desde os grandes templos que você pode encontrar entre os persas, entre o mundo mediterrâneo, e até hoje os templos ainda formatam a prática, né? Então, gente, eu tenho umas perguntas, mas antes das minhas aqui, eu vou colocar do Júlio. O Júlio fez aí uma pergunta grandona, que fez uma provocação boa. O Júlio é um que daqui uns dias ele vai estar também falando, e aí vocês podem ir lá e retribuir esse favor para ele. Ô, Júlio, assim não, né? O Júlio coloca assim, eu observo o crescimento de movimentos evangélicos e neopentecostais em geral, que mais que um produto parecem ter se tornado máquinas de produzir mídias e eventos. Esses grupos viajam, fazem shows, produzem mídias, até agências. Apesar de nem todos parecerem violentos de forma alguma, ainda é um movimento preocupante, pois torna um serviço e bem mesmo, né? Fica assim, né? Vocês acham isso reversível, né? Então aí abre para todo mundo aí fazer as suas considerações. Eu só vou fazer uma minha rapidinha sobre essa questão do Júlio, que eu acho oportuna. Eu estou na igreja de uma época que não tinha isso, né? Então eu estou na época que eu comecei na igreja, são uns 30 anos atrás. Você não tinha todo esse mercado midiático, não tinha rádio evangélica, né? Isso é um modismo gigantesco que tomou o Brasil de ponta a ponta. E eu lembro a primeira vez que nós ouvimos que um conjunto cobrou para poder cantar, e a igreja ficou escandalizada, assim, eu era batista tradicional na época, a nossa comunidade todinha ficou escandalizada, que acharam inadmissível que alguém cobrasse para poder louvar a Deus, né? E hoje, então, você tem todo esse mercado editorial. Aí há para vocês aí continuarem na discussão decolonial sobre esse tema do Júlio. Deixa eu ajudar atrapalhando.
Olhando por uma perspectiva, aproveitar que deve ter galera aí de sociologia, ciências sociais, para a gente trazer eles também para o baile aqui, né? Se a gente olhar pela sociologia da religião, o Pierre Bourdieu vai falar sobre uma economia de trocas simbólicas. E não só isso, mas outros sociólogos vão analisar o fenômeno religioso, a gente pode olhar por esse prisma, como uma oferta por uma demanda, né? Aí você pode pensar também se é uma criação de uma demanda para ter uma oferta, né? Ou se é realmente o capitalismo, de certa forma, entrando nesse aspecto, nesse campo religioso, como um produto, como um bem, como um serviço, né? Se é reversível, olha, não vou dizer minha pesquisa de campo, porque não tem pesquisa de campo, mas de onde eu estou olhando, algumas comunidades de fé, que você citou aí, pentecostais e neopentecostais, eu tenho visitado algumas comunidades de fé reformadas que estão adotando uma roupagem, sem juízo de valor no momento, mas eles estão adotando uma roupagem determinada que, analisando em perspectiva anterior, não seria categorizado, né, etiquetado, enfim, como reformado, mas ele está criando uma roupagem nova para aquilo que o Rony falou, né, entrar para a pós-modernidade, para a modernidade líquida, hipermodernidade, enfim, para abraçar um mercado que eles estavam perdendo, né? Os reformados, porque que não rolou muito bem no Brasil. Europa, Estados Unidos talvez até legal, mas que no Brasil não? Por causa daquilo que eu falei, né? Uma matriz religiosa diversa, né? Muito mística, muito mágica, e eu estou vendo alguns movimentos, alguns nomes, inclusive, reformados, fazendo leituras e adaptações para atender um público, um mercado. Se isso é bom, se isso é ruim, aí fica a critério de quem vai consumir. Se é reversível, eu acho que não. Busco pela organicidade, né? Por alguma coisa mais orgânica, uma coisa mais natural, como o professor Eduardo falou, mais comunitário mesmo, mas não é todo mundo que busca. Aí a gente vai para o Quijano, né? Acaba tendo uma leitura colonial econômica. Então surge uma colonialidade gerada pelo mercado, onde a pessoa se enquadra aquela lógica porque ela quer ter aquele retorno. Então o mercado funciona como instrumento de colonização. Vocês querem ainda alguém participar dessa pergunta? Também tem a pergunta do Hassan aqui também disponível, também fica aberta para que vocês possam aí já interagindo e respondendo. Pegando só para complementar o Jonas, eu também acredito que seja irreversível porque ela atende uma demanda de mercado. E atendendo uma demanda de mercado, o mercado vai se atualizar dentro das suas demandas e vai criar novos nichos. Ao ponto de nós termos hoje em nosso país traficantes evangélicos. Pode ser até paradoxal esses dois conceitos, mas é um trabalho da Viviane Costa, que vai trabalhar sobre traficantes evangélicos. Como existem comunidades no Rio de Janeiro, onde o tráfico se diz cristão, com bandeiras de Israel, proibindo a prática de religiões de matriz africanas. Então, é bem complexo quando analisamos essas questões pormenores dentro da fé cristã. Vocês que nos assistem aí, o professor Eduardo, o professor Jonas, o professor Arthur, eles são muito, como é que se diz em inglês aí, pessoal? Gentleman, é assim, né? Eles são muito finos, eu vou falar rasgado, tá de ladeira abaixo, gente, a coisa tá feia, a verdade é essa, né? Então, assim, eu me tornei muito pessimista do movimento evangélico enquanto instituições. Para mim, o meio reformado, Jonas, que você tanto cita, a meu ver, ele está tão perdido quanto o meio pentecostal, tem as suas contradições internas também, existe muita arrogância,
Eu tenho colegas reformados que atacam com muita ferocidade o pentecostalismo, mas é também um movimento com as suas contradições. Mas veja, então nesse sentido eu acho que não tem volta. Nesse sentido eu acho que é um movimento em franco declínio. Veja, eu estou falando aqui tendo o evangelho como perspectiva, e o evangelho ele humaniza, ele é comunitário, ele é solidário, ele não opera pela lógica de mercado. Então é com essa perspectiva que eu abordo essa questão. E com aquele cuidado, claro, apesar da retórica da minha fala, mas com o cuidado de destacar que em pessoas eu continuo acreditando. Por isso estou aqui, inclusive, falando sobre isso, né? Então, por mais que eu tenha, Rony, né, tenho uma descrença em relação, um pessimismo teológico em relação às instituições evangélicas, mas acredito em pessoas, acredito que tem muitos pastores sérios, muita gente séria, muitas pessoas que se identificam com os valores que nós estamos trazendo aqui, mas infelizmente a gente vê um processo... gente, eu tenho muita estrada no movimento evangélico, eu vi muita coisa assim. Se eu falar aqui, parece até mentira para alguns, né? E que se tornaram institucionalizadas, inclusive, né? Que são tratadas em reuniões convencionais, em reuniões eclesiais, em reuniões de obreiros, como se fossem coisas naturais, né? Então, acho muito bacana um encontro como esse, para que a gente possa, inclusive, explorar esses valores do evangelho, que estão aliados com o ensino de Jesus, para justamente contribuir, né? É isso aí. Legal, é muito rico o tema, gente, vai longe. Vamos ver também o Hassan, tem uma pergunta aqui, e tem ainda aqui uma do Gabriel aqui embaixo, tá? O Júlio até complementa aqui, vi que recentemente prenderam um grande traficante no Rio, que tinha pinturas de Jerusalém em casa, e dizia que sua missão era transformar o reino de Israel, no reino de Israel. Isso aqui, assim, do tempo que eu trabalho com decolonialidade, eu tenho uma questão quanto a isso. A decolonialidade, ela tem o seguinte, ela é ambígua. A gente nunca pode perder a dimensão de ambiguidade. Então, a pessoa, ela pode ser, a gente também não pode dizer o que a pessoa vai ser. Então, traficante tem que ser só esse estilo. Evangélico tem que ser só esse estilo. Aí, a decolonialidade, ela trabalha assim, que a pessoa pode ser o que ela quiser. O problema desse que a pessoa pode ser o que ela quiser é que aí acaba criando diversidades complexas. Como que pode, ao mesmo tempo, né, ser evangélico e, ao mesmo tempo, ser traficante? Mas é a mesma pergunta, se eu for falar, como é que pode, ao mesmo tempo, ser evangélico e ser pecador? Então, para mim, na minha visão teológica, é muito parecido, entendeu? Mas isso são problemas que só é complexo e difícil de lidar, tá? Mas, assim, eu acho que a ideia é essa, é propor discussão e a gente sentar e pensar sobre isso. Mas a pergunta do Hassan, para a gente ir para frente aqui, vai ter mais uns minutinhos, aí a gente já encerra. O Hassan coloca assim, também o cristianismo é o resultado de múltiplas leituras históricas, pois nunca existiu um só cristianismo. Agora, bem, acaso a decolonialidade sofreu o mesmo processo? O mesmo Levinas centra sua visão decolonial justificando a colonização das terras palestinas. Então, Hassan aí faz uma pergunta sobre a colonialidade. Algum de vocês quer responder? Vocês todos querem? Fica à vontade. Vou franquear aí para os colegas, estou sempre puxando à frente. Não conhecia o texto do Levinas falando sobre colonização das terras palestinas, né? Já escrevi sobre Levinas aqui em anais anteriores, mas são perspectivas, né? Existe a pós-colonialidade, o pensamento pós-colonial asiático, africano, né? Latino-americano. Existe alguns pensadores europeus que falam sobre decolonialidade. Então, da mesma forma que são cristianismos, né, são múltiplas leituras. A gente está fazendo, eu fiz uma leitura a partir de uma perspectiva de uma teóloga subsaariana em uma adaptação para um contexto brasileiro. Né? Poderia pegar Surjir Taharaj, Fernando Segovia e outros, mas são perspectivas, abordagens, né? Acho que também casa com uma das perguntas que falaram sobre interpretações diferentes da Bíblia aqui embaixo, né? É um texto, ele pode ser interpretado de formas distintas para o bem, para o mal, para a coletividade, para a individualidade, e daí
né? Se eu faço uma leitura, uma interpretação buscando a alteridade, pode ser que, da mesma forma que a gente está falando que o ideal é que eu faça a evangelização no caminho, né, no cotidiano, que eu estenda a vida de Deus ao outro, como diz o professor Eduardo no Evangelização Pentecostal, aí, para mencionar, coloca a bibliografia depois. Da mesma forma que isso, eu posso me contradizer, né, falando aqui sobre isso, mas ao mesmo tempo posso ser sexista, machista, tendo estudado uma teóloga pós-colonial feminista, né? Posso no dia a dia me contradizer. Então, desconheço a respeito do Levinas no texto dele. Talvez os colegas quiserem contribuir. Eu tenho uma coisa importante. Quando eu transformo o pensamento decolonial numa ideia fixa, ele se torna uma forma coladora. Então, a principal crítica dos colonizadores é que não existe um método pós-colonial, decolonial. Porque se você cria um método, você cria uma forma de colonização. Então, o método correto de pensamento decolonial é qual? Então, não existe um método correto de pensamento decolonial. O pensamento decolonial nasce do sofrimento de cada um, de onde o cinto apertou. Às vezes, uma situação é decolonial aqui no Paraná e não é decolonial aonde está o Rony. Onde é que você está mesmo, Rony? De onde você fala? Eu falo do Espírito Santo, aqui da região metropolitana. Às vezes pode ter uma questão que é colonial para mim e para ele não é. E às vezes pode ter uma que para ele é e que para mim não é. Então, o que eu acho inovador aqui no trabalho de vocês todos, aquilo que o Jonas falou, essa percepção de relacionar o pensamento decolonial com o pensamento religioso teológico, isso é algo novo, porque há muita dificuldade de processar isso. E como no Brasil a questão religiosa é muito enfatizada, então esse é algo novo acontecendo e sendo produzido. Alguém mais quiser compartilhar, gente, fique à vontade. Ok, então tem mais a questão do Gabriel e mais uns aqui, e a gente começa a pensar em encerrar, para a gente encerrar umas 9h15, tá? Era às 9h, dá para ir até umas 9h15. O Gabriel coloca assim: sou pastor assembleano e vejo uma igreja que dá mais valor ao homem do que Deus, mas Deus tem os seus remanescentes, na sua opinião, eles são minorias? Então vocês guardem a pergunta, eu já vou ler a outra, a gente responde tudo junto. Então o Gabriel perguntando, né, sobre se Deus tem esses remanescentes e se são essas minorias. Giovanni coloca aquele, falando aqui dos mal intencionados, né, faz uma nota, muito bem colocado, tal. A Gina faz uma pergunta, né? Esses movimentos atuais, nas igrejas em geral, estão assim desordenados por excesso de interpretações na Bíblia. Qual a interpretação da maneira, cada qual interpreta da maneira que quer? Então ela pôs uma interrogação, né? Mas acho que é um pouco de afirmação também, né? E a Dani também faz uma afirmação no final. Eu acredito que essas traduções têm vários caminhos, trazem essa liberdade de mudar as interações, né, as intenções, e muitos se aproveitam. Então, aí, para a gente terminar, a gente pode fazer um comentário sobre o que foi colocado aqui e sobre a pergunta do Gabriel aí, que vocês estão participando bem, e a gente agradece aí pelo apoio aí do pessoal. Fique à vontade, gente. Eu posso comentar aqui eu acho que é o Gabriel, né? Fala sobre, que é pastor assembleano. Pois é, Gabriel, eu permaneci 21 anos na Assembleia de Deus e é uma denominação muito interessante, né? Porque você tem, assim, ela convive com o que eu chamo de ambivalências, né? Você tem ali aspectos muito positivos, mas você tem também desafios internos. E eu pude perceber, é claro que o meu recorte, Gabriel, ele não é uma estatística, ele não é um dado concreto que eu posso, mas é uma experiência significativa de alguém que ficou 21 anos na denominação e passei por centenas de igrejas, assembleias de Deus aí em diversos estados do Brasil, tendo conversado com lideranças, desenvolvido atividades. E o que a gente percebe é que você tem na denominação, existe sim uma abertura a repensar, determinar. Por exemplo, nós estamos presenciando hoje na Assembleia de Deus um número crescente de, inclusive, pastores assembleanos que estão indo para as academias fazer mestrado, doutorado, né? O que é relativamente recente isso. Se até há 15, 20 anos atrás você falasse em fazer teologia, isso já era um escândalo, né? Agora isso tem mudado muito.
Então existe, mas institucionalmente, quando você vai para os documentos oficiais, quando você vai ouvir os discursos, né, nas reuniões convencionais, você percebe que institucionalmente ainda existe uma resistência muito grande no sentido de repensar práticas, de repensar determinadas afirmações, de repensar o próprio discurso, né? Então acho que nesse sentido esse fechamento ele permanece, mas eu diria que sim, Gabriel, tem muita gente boa, muita gente que reconhece, inclusive, eu ouvi isso de inúmeras pessoas na minha caminhada. Não, Rony, realmente a gente precisa repensar isso aqui. Então, acho que existe sim na comunidade, até entre determinados líderes, você vê essa abertura, mas parece que institucionalmente ela ainda se mantém como uma instituição muito rígida e muito fechada. Há diversas questões, como, por exemplo, a superação do machismo na liderança, né? Então, a mulher, ela produz tanto quanto ela é, aliás, a Assembleia de Deus é uma denominação muito feminina, né? Na maioria esmagadora das igrejas por onde eu passei, a maioria eram mulheres, mas ela não pode ocupar a tribuna porque ela é mulher. Não tem outro nome para isso, tá, gente? Isso é machismo estrutural, né? E aí você vai conversar com os líderes assembleanos, não, mas a Bíblia diz, né? A Bíblia não fala de mulher pastora, tá, mas a mulher na Assembleia de Deus é diaconisa, lava o banheiro, planta a igreja, pastoreia, tudo isso é bíblico, mas ser pastora não está na Bíblia, né? Então, assim, você percebe que é contraditório, de fato. Então, ela se mantém muito rígida institucionalmente em alguns aspectos, né? Mas eu diria que a nível de comunidade existe sim muita abertura. Deixa eu falar agora que o Rony foi um gentleman. O que existe, né? Agora eu vou decolonizar aqui. O que existe é uma questão de poder, né? Por que que não se mexe na estrutura? E eu tô falando de participar de reunião, de estar lá dentro. O que não existe é porque realmente é uma questão de poder. Porque eu vou mexer em questão estrutural, né? Seja em questão litúrgica, de interpretação, etc, etc. Ou mesmo de gênero, Rony. Se daqui a pouco tem uma mulher que vai me superar aqui, cara. Imagina, a gente abre para mulher poder ser presidente da convenção da Assembleia de Deus, nunca mais um homem entra, porque a maioria das mulheres, a maioria dos membros são mulheres realmente, nunca mais um homem entra como pastor presidente daí, entende? Então, eu acho que eu vejo bastante isso como uma questão de poder, uma questão de dominação mesmo. É uma questão colonizadora, é uma questão de machismo, uma questão de machismo estrutural. Para perceber mais questões, eu indicaria, se não me engano, é a tese doutoral do Gideon de Alencar, né, que ele fala sobre Assembleias de Deus, ele fala até sobre um recorte lá da Frida Wingre, em 1930, primeira reunião da Convenção da Assembleia Geral, Assembleia de Deus do Brasil, foi para uma questão de gênero. Foi uma questão que, mulher não pode mais fazer as coisas aqui, porque elas estão dominando a casa. Então, não vou entrar nesse tema, recomendo que vocês leiam. Tem também palestra dele por aí, né, falando, comunicando a respeito. Mas para mim, infelizmente, é isso. Se tem remanescentes, com certeza. Eu acredito que existem pessoas sinceras, mas acredito também, né, por conhecer também, que tem pessoas que, infelizmente, não fazem grandes mudanças, porque ou dependem financeiramente daquilo, não conseguem mais, né, já estão cansadas, se sentem sobrecarregadas, parece que não tem mais fôlego para fazer qualquer tipo de movimento contrário, mas em pequenas coisinhas ali ainda contribuem para mudanças. Quero só colocar um ponto, para não me estender muito, pegando agora a da Gina, falando sobre a questão das várias interpretações. Eu não vejo com um problema a questão da pluralidade dentro da fé cristã, porque nós nascemos de uma fé plural, nós não podemos olhar de forma objetiva como a fé de Pedro em Jesus Cristo era a mesma de Tiago. Há elementos de convergência e há elementos de distanciamento, assim como a fé do apóstolo Paulo. A grande questão é que a teologia ela tem seus métodos,
tem seus campos de estudo, tem seus critérios. E como nós dizemos aqui no Nordeste, não é alavantu e anarrie, não é de qualquer jeito. O problema é que a teologia ela é uma ciência, ela tem seus métodos, tem seu campo de atuação, tem suas regras de interpretação, isso deve ficar bem claro, a hermenêutica, a exegese, deve ficar muito claro para o teólogo, para as pessoas que estão nos ouvindo. O que ocorreu é que há uma demanda religiosa, o texto é aberto, não é lido de uma forma que obedece esses critérios, e aqui eu não estou tratando de uma forma elitista a leitura do texto, não é isso, mas dizer que o texto obedece suas regras de linguagem. E aí, abre-se um texto de todo o jeito, em uma sociedade como a nossa, que o letramento demorou muito para ocorrer, e parte de uma leitura do texto do tempo presente. Nós acabamos lendo o texto com os nossos olhos, todos nós fazemos isso, mas acabamos lendo um texto onde a mulher segregada, onde é feita uma teologia que existe uma maldição na África por causa de Cã, por causa de leituras literalistas do texto. Então, a pluralidade de interpretações relacionadas a alguns dogmas, ela é benéfica. A questão, quando ela está legitimando não o poder de Deus, mas legitimando o poder do sacerdote sobre o homem. Então, esse é o ponto que quero destacar. Beleza, então, gente, eu quero agradecer vocês. Daqui a pouquinho, então, para a gente finalizar, já vão pensando aí um minutinho, rapidinho, cada um, só uma ideia-chave e uma despedida para todo mundo, enquanto eu faço aqui a minha também. Quero agradecer a todos que estiveram conosco, então, aqui durante essa mesa, que foi ótima. Eu anotei aqui, acho que eu vi uns 5 temas para artigos a partir das provocações que vocês fizeram, né? Então, eu já tenho material para continuar estudando. Acredito que os nossos alunos e participantes também tiveram aí um bom retorno aí do material de vocês, e eu quero agradecer aí vocês que se empenharam, participaram, compartilharam a pesquisa conosco, agradecer também aí ao trabalho da UniCV, que tem feito um trabalho muito bom dentro dessa área da pesquisa. E eu então passo então para um giro final com vocês, e aí nós encerramos. Começando então do Arthur, pode ser? Show? Podemos sim. Quero agradecer a oportunidade de estar com vocês, com o Eduardo, com o Jonas, com o Rony. Dizer que é muito bom compreender a figura de Jesus Cristo, revela as nossas intenções místicas em relação a Ele, revela as nossas intenções em relação ao universo, revela também as nossas condição enquanto ser humano, como o professor Ben Eduardo falou, nessa condição de pecado, porque não é apenas algo que vai expurgar coisas boas, mas também expurgar coisas ruins que ocorrem dentro de nós, essa visão que, por vezes, nós também queremos ser o colonizador do outro. Então, às vezes, a gente também é pego nessas armadilhas teológicas e apenas Cristo pode nos libertar. Vou até parafrasear aqui Leonardo Boff, esse Jesus Cristo libertador. É isso. Rony. Eu quero agradecer a vocês, gente. Satisfação enorme estar com vocês aqui. Foi uma experiência, como diz o pregador pentecostal querendo falar bonito, foi uma experiência inenarrável. Tá? Eu vou terminar aqui, gente, com uma provocação, voltando lá à minha crítica possível a um aspecto da obra de Francis Schaeffer. O que poderia ser proposto como solução, abre aspas, né? O que poderia ser proposto como solução a esse possível problema no pensamento schaefferiano? Minha proposta aqui é que o evangelho deve ser apresentado de modo simples e objetivo, entendendo que ele é supracultural, está acima das culturas humanas, mas não no sentido de que as diferentes culturas devam ser simplesmente ignoradas ou desprezadas. E eu acrescento aqui, colonizadas, né? Terminando, fica evidente que Schaeffer, a despeito do seu brilhantismo e grande contribuição que trouxe ao pensamento cristão, colocando-se inclusive como um dos maiores influenciadores nesse sentido, elaborou uma categoria e buscou de algum modo aplicá-la à leitura da realidade do mundo, de antes e de seu tempo. Isso fica muito evidente, por exemplo, em suas palavras a seguir. O que a reforma nos diz, pois, é que Deus falou nas Escrituras, tanto acerca do andar de cima como do andar de baixo. Schaeffer, 1986, A Morte da Razão, né, página 22. Mas, concluindo, tá, gente? Mas, certamente esta e qualquer outra categoria contemporânea teológica ou filosófica
passaram longe da cabeça dos autores bíblicos. Basta uma leitura bíblica com auxílio da exegese para perceber isso. Obrigado, gente. Jonas? Excelente. Para concluindo e tentar pegar um pouquinho do que os colegas falaram, considere a cultura, né? A gente teve contextos, nos seus textos, leituras e perspectivas da época, mas como que conceitos daquela época são só para aquele momento, como a gente pode fazer isso chegar até aqui, e como eu dialogo com culturas de hoje, né? Sem enfiar goela abaixo a minha perspectiva, sem enfiar, né, dentro da perspectiva do outro a minha, que o outro tem sua ideia, né? Como que eu posso, para sintetizar o Jesus Cristo que o Arthur falou, libertador, como que eu posso sintetizar Jesus num diálogo com uma pessoa de cultura de matriz africana, uma pessoa de matriz espírita, indígena, como eu posso dialogar com outras pessoas sem necessariamente partir para um proselitismo. E fica aí uma conclusão com uma pergunta. Muito bom. E aí a gente vai chamar também o professor Saulo, está aqui conosco. E eu vou dizer para vocês que meu foi mais difícil, porque me segurar para não participar foi difícil. Para ouvi-los, olha, a gente está toda hora aqui querendo entrar para participar. Gente, muito obrigado. Saulo, está conosco? Fervor pentecostal, Eduardo. Áudio, Saulo. Oi, pessoal, tudo bem? Estava aqui participando com vocês. Deixa eu arrumar aqui meu cabelo. Muito bom, muito legal, viu? Aprendi bastante com essa mesa. Agradeço demais ao professor Rony por ter aceitado de prontidão. O professor Arthur, meu querido amigo, gosto muito do Arthur, gosto muito de ouvi-lo, gosto muito de ouvir o Rony também. Jonas, meu amigo querido também. Essa aqui é uma mesa de amigos, né? A gente chama os amigos e coloca numas frias dessas. Isso que é legal. E o Eduardo aí, que tão bem conduziu essa mesa. Eu passo aqui só para lembrá-los que amanhã nós vamos ter mais uma mesa redonda como essa, com outro tema. O tema de amanhã é os desafios do ensino de humanidades na educação básica. Teremos conosco o professor Augusto César Ferreira, o professor Jefferson Scachete Prado e a professora Lilian Amorim, que vão falar um pouquinho sobre as dificuldades que existem em se ensinar filosofia, sociologia, história, ensino religioso nas escolas, tá bom? Então, não se esqueçam de participar amanhã no mesmo horário, às 19h30. Quem fará a mediação é a nossa querida tutora, a Brenda, que estará aqui conosco também fazendo a mediação. E é isso aí, tá certo? Lembrando que no dia 7 nós teremos a apresentação de trabalhos, né? Na sexta-feira. Então, aqueles que se inscreveram, que mandaram seus resumos, já receberam a ordem de apresentação e também receberam o link para entrar na sala do Google Meet. Tá bom? É isso, gente. Um fortíssimo abraço. Deus abençoe a todos e nos vemos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.